Olá pessoal, tudo bem? Depois de um longo tempo afastado aí da internet, resolvi voltar a gravar vídeos. Fiquei muito feliz porque depois de mais de 2 anos praticamente sem postar nenhum vídeo no YouTube, a postagem que eu fiz na última vez, acho que foi domingo agora passado, em um dia deu quase 90 visualizações. Fiquei muito feliz porque um canal que ficou flopado, né? Então, estou recomeçando na verdade do zero praticamente. Gostaria de bater um papo para a gente ficar um pouquinho mais íntimo. Eu atualmente moro numa cidade de litoral, uma cidade muito famosa, muito conhecida. Então, onde as pessoas acham que todas as pessoas que moram nessa cidade são pessoas que têm dinheiro, são pessoas ricas e enfim. É uma grande mentira. Eu gostaria de falar sobre o meu trabalho. Atualmente eu trabalho com 2 coisas. Eu sou cabeleireiro, né? No período da manhã eu faço atendimento em minha casa mesmo. E no período da tarde eu trabalho em um comércio, uma empresa muito famosa, muito conhecida. E eu prefiro não falar para, sei lá, vai que de repente falar algo que dá a entender de forma meio negativa, e aí pode não ficar muito legal. Prefiro não falar o nome. Eu trabalhei por um bom tempo, por anos aqui nessa cidade, como cabeleireiro, exclusivamente como cabeleireiro, e eu consegui uma renda bacana, assim, por um período legal. Só que infelizmente eu tive depressão em 2018, e aí regressei para minha cidade, fica no Paraná, na cidade de Londrina, e lá fiquei 1 ano e meio, mas ao invés de melhorar o quadro de depressão, eu senti que estava piorando. Então eu entendi que não era a cidade que eu deveria mudar, era meu estilo de vida, né, meus hábitos, tudo que deveria mudar. Então eu voltei novamente para essa cidade onde eu estou morando, e aqui foi muito difícil assim para recomeçar. Eu imaginei que voltando para cá eu conseguiria pelo menos recuperar uma boa parte das clientes que eu tinha, que eram as clientes de cabelo, né? E eu estava com essa expectativa assim em mente, eu voltando eu vou recuperar. Só que quando eu voltei, isso foi no final de 2019, eu fui procurar as clientes, a maioria eu não encontrei. Outras tinha se mudado, outras realmente a gente tinha perdido o contato, e algumas tinha conhecido outros profissionais, e por esse motivo eu não consegui recuperar. Recuperei muito pouco do total de 100%, talvez uns 10% do que eu tinha. Em seguida veio a pandemia. A pandemia foi mais uma paulada que derrubou novamente, aí bagunçou totalmente. No período da pandemia, em 2020, eu arrumei um trabalho em um supermercado conhecido aqui na cidade. Trabalhei por quase 1 ano e graças a Deus foi o que me salvou, né? Vamos dizer assim, porque se eu não estivesse trabalhando nesse supermercado, eu estaria passando até fome. Eu não teria dinheiro para absolutamente nada. E aí eu fiquei nesse supermercado por esse período, aí eles me mandaram embora. E eu fui voltando aos pouquinhos a fazer cabelo novamente. Porém, nesse período, no final de 2020 até o início de 2021, eu consegui recuperar um pouquinho de cliente que eu tinha, né? E só que as clientes não era muito pouca comparada com a quantidade que eu tinha. Minha agenda era muito cheia, era lotado assim. Eu dava para escolher no dedo qual que eu queria atender se eu quisesse, né? Só que quando eu voltei a trabalhar só com cabelo, tinha saído do supermercado, o que aconteceu? Aquilo que eu imaginava que ia acontecer, que seria recuperar essa clientela, infelizmente não aconteceu. Aí eu fiquei bem triste, né, bem frustrado, e na expectativa que vai melhorar, investindo, divulgando bastante, pedindo para as colegas, as meninas que eu chamo de amigas, colegas que eu atendo,
para poder me ajudar a divulgar o trabalho, tudo. Mas infelizmente eu mal estava conseguindo sobreviver com o básico ali. Até que eu comecei a trabalhar em comércio, né? Não é supermercado, é uma loja grande de departamento. E essa loja que eu estou até atualmente trabalhando me ajudou e está me ajudando bastante. E é sobre isso que eu queria falar também. Esse é um dos motivos de querer gravar esse vídeo, porque trabalhando nessa loja, eu estou percebendo uma coisa. A falta de mão de obra é uma coisa impressionante. Tem muita gente que vem morar para cá, porque é uma cidade litorânea, tem praia e tal. Até começa a trabalhar, mas não fica. É uma rotatividade muito alta. E aí eu estava pensando, mas por que será que acontece isso? Eu já estou trabalhando nessa empresa há 1 ano e meio. No momento não tenho plano de sair. Por enquanto pretendo ficar por mais um período de tempo, não sei quando. Claro que vai depender de muitas questões, se surgir uma outra oportunidade, enfim, a gente nunca pode descartar. Mas assim, como que é complicado, né? Entra uma pessoa e não fica, às vezes, 1 semana e já sai, pede conta, né? Aí a questão que eu queria chegar é o seguinte: as pessoas não estão conseguindo ficar nas empresas hoje em dia, não é porque elas não querem trabalhar. Eu penso muito o seguinte: mas tem muita gente que não quer trabalhar. Eu não acho que seja por aí, não. Apesar de eu estar trabalhando, eu estar no papel ali de firme e forte, não tá pulando de galho em galho, mas mesmo assim eu acho que essas pessoas que entram e não ficam, não vou dizer todo mundo, óbvio, mas eu acredito que uma boa parcela dessas pessoas, o problema é que assim, não tem condição delas sobreviverem. O ganho geralmente não é tão grande assim, os aluguéis são muito altos, as despesas pessoais é muito alta. Por exemplo, eu tenho uma cliente de cabelo que eu atendo, ela recebe um valor X, ela trabalha no comércio, aqui na cidade, e ela recebe um valor X, e ela paga aluguel. E o valor que ela paga de aluguel é exatamente o mesmo valor do salário dela, e redondo. Aí você me pergunta, como é que ela vive? Ela é casada. Aí o marido dela coloca comida dentro de casa. Gente, isso é vida? Meu Deus, olha, eu acho que é uma forma de escravidão moderna. Porque os homens escravizados do passado, eles viviam o quê? Trabalhava em troca de quê? De um prato de comida e de um teto, de um porão para abrigar a chuva. E hoje? O povo pobre, o que acontece com as pessoas que pagam aluguel, tem despesas muito altas para sobreviver, e não é só aqui, sai dessa cidade, vai morar em uma outra cidade, mas tá tudo caro. Diminui, um exemplo, diminui o aluguel, vai morar numa cidadezinha pequena de pequenininha, que o aluguel é mais barato, metade do preço, ou até menos. Tá, mas o salário é pequenininho também, menor ainda, e sai elas por elas. Então o que eu quero dizer é o seguinte: nós estamos vivendo numa escravidão dentro de uma escravidão disfarçada. Porque a pessoa que é pobre, ela não consegue sair da pobreza. Ela fica patinando a vida toda e não sai do lugar, porque o sistema, o mundo que estamos vivendo aqui, o nosso país principalmente, não possibilita uma forma da gente sair. Mas trabalha dobrado. Você trabalha dobrado, mas você tem contas pra caramba e às vezes você tá tão cansado durante o mês todo, você quer tirar 1 dia ou 2 dias do mês para você comer uma coisa diferente, que é mais caro, quer fazer um passeio. Quando você vê, você acabou gastando muito mais também. Não é irresponsabilidade, mas é complicado. Imagina, você trabalha o mês inteiro, dia todo, até parte da noite, e você não pode pedir um lanche para você comer. Aí vai pedir um lanchezinho de nada, 100 e pouco. Então, assim, o que eu quero dizer é que nós estamos, sei lá, numa era que as pessoas não perceberam. As pessoas parecem que elas estão meio que cegas, sabe? Entende o que eu quero dizer? Elas não percebem que a gente não está vivendo bem.
não está vivendo como deveria viver. A gente está vivendo de uma forma enganosa. Parece que a gente está enganando a gente mesmo. Como assim viver só para pagar aluguel e comer? Tá, os anos estão passando, o tempo está passando, a gente está envelhecendo. E aí? A gente não consegue comprar uma casa, um carro, não consegue conquistar nada, porque se fizer qualquer tipo de conta aí, de dívida extra, vai comprometer a sua renda, que é apenas para sobrevivência. Aí você vê pessoas ricas, dono de empresas, bilionárias, cada vez mais ricas, e fica reclamando, falando mal de governo, falando mal de imposto, que tem que pagar muito imposto, que coitadinho da... Eu sei que tem empresas pequenininhas, bem pequenininha. Eu sou MEI, eu tenho um pouquinho mais ou menos de conhecimento. Apesar de trabalhar com carteira assinada, CLT, mas eu também sou MEI. As empresas pequenas, elas sofrem pra caramba com essas taxação absurda, o imposto absurdo que o governo cobra, enfim. A contratação de funcionário, mão de obra e tudo mais, tudo tem imposto. Mas tudo bem. Mas mesmo assim, as empresas grandes não. As empresas, aquelas grandonas, gigantes, a nível nacional e às vezes até fora internacional, elas sofrem ao mesmo nível, ao mesmo grau que uma empresa pequenininha. Então, se quiser dar uma qualidade de vida para os seus colaboradores, para os seus funcionários melhor, ela pode, né? E até que a empresa que eu trabalho não é tão ruim assim. Ainda tem algumas coisinhas ali que, se comparando com... Tá longe do ideal, tá? Tá muito longe. Mas se comparar com as outras empresas ainda, até que não é tão ruim ainda. Até melhor, até melhorzinha. Porque tem empresas, eu vou falar por aqui onde eu moro, tem empresas que, meu Deus, eles pagam pouquinha coisa a mais que um salário mínimo. Tipo, R$1.800. Vou dizer um valor mais ou menos. Não é o que eu ganho mais. Mas tem empresas aí que pagam 1.800. Como é que uma pessoa vai sobreviver? Eu tô falando sobreviver, não é nem viver. Com R$1.800 e o aluguel mínimo aqui é por menos, um quarto, por menos de 1.200, 1.300. É quase impossível de encontrar. Eu falei um quarto, não estou falando casa. Casa aqui é 3.000, 4.000 reais de aluguel por mês. Um apartamento mais ou menos 2.800, 3.000. Então como é que uma pessoa que ganha 1.800 vai conseguir sobreviver? Aí é por isso que ele tem um monte de emprego. Tem um monte de emprego. Você passa nas lojas, aquelas cartazes escrito contrata-se, contrata-se, contrata-se. As pessoas, não é que as pessoas não querem, é que realmente não tem condição. Aquilo ali que é oferecido não é nem o mínimo necessário para sobreviver. Entende? Então, assim, não tem como, não dá. Chega a ser muito frustrante, porque as pessoas, tem muitas pessoas que elas são inteligentes, elas entram dentro da empresa, mas para trabalhar, mas a empresa quer que você não tenha mais vida, que doa o seu sangue, a sua vida praticamente pela empresa. E eu acho que não é por aí não. Eu respeito muito a empresa que eu trabalho, nunca faltei, sou aquele funcionário certinho. Sim, eu sou bem certinho e procuro fazer tudo correto, fazer o que foi me colocado para fazer. Então eu posso falar. Eu não sou uma pessoa, o cara é folgado, não faz nada, eu vou estar falando aí porque... Não. Eu posso falar. Porque realmente eu sou uma pessoa certa, eu sou honesto. Aquilo que foi me colocado para fazer, eu faço certinho. Não falto, não chego atrasado, respeito todo mundo. Mas assim, não é suficiente. A gente sente, eu percebo, eu vejo do pessoal aqui, da administração e assim vai, que aquilo ali que eu faço não tá bom, não é suficiente. Quer muito mais, quer muito mais, quer muito mais. Cara, que dá um gás absurdo. Como? Não dá. A gente faz aquilo que a gente pode fazer, né? Como é que eu vou dar minha vida para uma empresa que não é minha?
estou enriquecendo uma família que já é bilionária. Isso não é o caminho certo. Como é que a gente não tem voz? Por que a gente não pode falar? Se você fala alguma coisa, você vai estar na rua. Eu acho que, assim, falar mal, denegrir, diminuir é uma coisa. Agora você tá frustrado com o mundo que você vive, com o país que você vive, com o sistema que você está envolvido, querendo ou não, e você desabafar, dar a sua opinião, são coisas completamente diferentes. Concorda comigo? Então eu acho assim que eu comecei a falar sobre um pouco da minha história e já estou falando sobre a questão do sistema político trabalhista, né? Vamos dizer assim. Mas não tem como, uma coisa tá ligada à outra, né? E aí isso é frustrante, porque é o seguinte, eu poderia passar uma vida inteira, até aposentar, trabalhando como CLT, mas eu não tenho essa perspectiva, não tenho, sabe, eu já perguntaram, você não quer crescer na empresa? Você não quer evoluir, se tornar um chefe, não sei o que? Eu falei, não, eu vou mentir? Eu não quero. Deixa eu trabalhar, fazer o meu trabalho tranquilo aqui, em paz, sossegado, porque o que eu percebo é o quê? Eu já sei os valores que ganho, os cargos maiores, superiores, não vale a pena. Trabalhar de domingo a domingo, de feriado a feriado, você praticamente tem que ficar o tempo todo com o celular conectado ali na empresa, respondendo a empresa dia e noite, 24 horas, dando prioridade somente para a empresa, você não tem vida mais, você não pode ter família, não pode ter um lazer, não pode fazer uma viagem. Mas tem as férias. Sim, uma vez no ano. Mas e depois? Pode ter ter um dia específico para ficar só você com a sua família? Eu não quero isso para mim. Eu sei, a vida é muito curta, passa muito rápido. A gente está aqui hoje, amanhã a gente já não sabe. A gente tem que ter pelo menos um mínimo de momentos de felicidade com as pessoas que a gente gosta. Porque senão o que vale a pena estar aqui nessa vida aqui em troca de quê? Pra quê? Né? Não é verdade? A gente tem que ter momentos de lazer, ter um momento de descontração, momento de descanso. Então, eu sou muito a favor que essa escala que existe aí de 6x1 aí se acaba logo. Torço muito para que mude isso aí, porque o ser humano não é máquina. O ser humano tem que descansar, tem que ter seu momento sim. Porque não adianta se matar, trabalhar até a exaustão. E aí? Destrói com a sua saúde. Em troca de quê? De enriquecer o dono da sua empresa? Não, né? Eu acho que não é legal, não é por aí. Eu também não tenho medo assim, de demissão, de ser desligado de empresa, não tenho medo de nada. Já trabalhei em vários lugares, já fiz tanta coisa. Então, para mim, o trabalho, assim, eu respeito muito, eu agradeço muito, sou muito grato. Tenho uma gratidão muito grande por Deus, pelo universo, pelas pessoas que passam pela minha vida. Agradeço muito de verdade. Gratidão muito. Sou muito feliz por receber o meu salário, por poder comprar as coisinhas honestamente. Só que para mim não é o suficiente. Não supre o que eu preciso. A minha demanda não é o suficiente. E mesmo que eu subisse de cargo, vamos dizer assim, trabalhando em empresas como essa e outras mais, chegasse a um cargo, um patamar superior, para mim também não seria ainda suficiente, porque a diferença não é tão significativa assim, a ponto de valer a pena doar sua vida por um valor, pouca coisa a mais. Entende? Então, eu amo trabalhar por conta, né? Porque você pode fazer seu horário e tal, mas infelizmente também, hoje em dia, muito saturado as coisas, hoje todo mundo está fazendo, então você tem que planejar muito, tem que estudar bastante, tem que estar à frente das pessoas para conseguir, né? E então, eu particularmente, que nem eu falei, não tenho medo, assim, se chegar amanhã na empresa onde eu trabalho, falar, olha, Efraim, você está desligado, tudo bem, saio em paz, muito agradeço pela oportunidade, mas se não me desligarem também, eu também não vou pedir para me desligar tão cedo, eu vou continuar fazendo o meu trabalho e tal, até eu conseguir uma outra fonte, outra forma
para minha subsistência, para me conseguir conquistar coisas também, né? A gente também não vai viver também em função de conquistar coisas e coisas, mas pelo menos o básico, com um carro, uma casa, uma coisinha básica para se manter, ter uma vida um pouquinho mais digna, isso sim, né? Eu não sou aquela pessoa extremamente ambiciosa, mas pelo menos o básico para ter uma vida digna, porque você pagar um aluguel, infelizmente, você é humilhado. Essa é a grande realidade. O proprietário, geralmente, dos imóveis, até aqui onde eu moro não é tanto, porque são meus amigos, eu gosto deles pra caramba, são gente boa, muito boa, mas, enfim, já morei em muitos lugares, mas geralmente os proprietários de imóveis, eles cuidam da tua vida, você não tem mais liberdade, privacidade, eles controlam tudo que você faz, quem entra na sua casa. Aqui, principalmente nessa cidade, é um horror. A maioria dos lugares não aceita animal, eu amo cachorro, tenho 2 cachorros, não aceita bicho, não aceita criança, você não aceita visita, é uma coisa horrorosa, tipo assim, você às vezes paga uma fortuna para morar em um lugar e você não tem liberdade nenhuma, você não tem, sabe, você tá pagando para estar dentro de uma prisão. Acontece muito, então por isso que eu digo que você poder comprar uma casinha, pode ser simples, pode ser um apartamentozinho, pode ser uma casa pequena, pode ser um lugar até um pouco mais afastado, mas sendo seu, você sai dessa humilhação. Porque pagar aluguel é muito humilhante. É muito humilhante. Fora que se acontecer um imprevisto, Deus me livre, de repente você fica doente, tem que comprar um remédio caro, tira uma parte do valor do aluguel e chega no dia e fala, olha, fiquei doente, eu não consigo pagar o aluguel inteiro esse mês, então eu vou te dar esse valor X, mês que vem eu te dou a diferença. Deus me livre. Eles não aceitam. 90%, mais de 90% não aceita isso. Vai falar horrores para você, vai ficar em cima de mandando mensagem para você querendo aquele valor. Gente, nem que seja R$10. R$10. Eu morei num lugar, aqui nessa cidade, que o proprietário tinha aumentado R$300 assim, de uma vez. Eu achei um pouco salgado, né? Era um apartamento pequeno, 2 quartos, sala, cozinha, mas era pequeno. E aí o valor na época, isso em 2018, estava 1.300 o aluguel. Hoje eu acredito que deve estar sei lá, 2.500, 2.600. Mas na época era bastante. Para 2018 era muito dinheiro assim, de aluguel, né? E aí o aluguel era 1.000, acho que era 1.000 e um quebradinho assim, não chegava a 1.100. Ele aumentou para 1.300 e alguma coisa. Era uns R$300 a mais. 1.310. 1.310. Aí eu falei pra ele assim, eu pensei, eu vou falar só pra ver o que ele vai dizer, né? Que eu tinha certeza que ele ia dizer não. Porque a ambição do ser humano é uma coisa maluca, né? Aí eu falei, olha, tem como arredondar pra 1.300 e tirar esses R$10? Até pra facilitar, porque na época não existia Pix, né? Eu sacava dinheiro e pagava pra ele no papel. Ele falou pra mim assim, não, eu não tenho como tirar R$10. Eu não tenho como tirar R$10. Falei, nossa, mas é só R$10. Vamos arredondar para 1.300. Vai facilitar para mim te pagar. Porque daí eu consigo sacar redondinho, né? Não, eu não posso tirar R$10 do valor do aluguel. E o cara tem 2 prédios. 2 prédios. E não paga aluguel, porque ele é dono de imóvel, né? Ele não tem despesa de aluguel, ele ganha, né? Carro muito bom, vida tranquila, é aposentado. Aí eu penso, por que isso? Vai morrer, já uma pessoa com uma idade avançada, vai morrer, o dinheiro vai ficar aí. Por que ele não podia tirar R$10? Óbvio que para mim não ia mudar nada, e é só R$10, né? Mas assim, eu já falei isso porque eu já tinha quase certeza que ele era assim. Aí eu falei, vou falar assim, vou jogar essa pra ver se realmente ele é uma pessoa assim, mão de vaca, né? E realmente era muito mão de vaca. Eu fiquei bem indignado, assim, né? Porque o ser humano, sei lá, eu sei que todo mundo tem direito tem que ter as suas propriedades, ganhar dinheiro, lucrar com isso. Não sou contra isso, não. Se eu tivesse também imóvel, eu alugaria, ganharia dinheiro, tá tudo bem. Mas assim, você cobrar valores que as pessoas têm a condição de pagar, tudo bem, mas hoje em dia tá uma coisa de uma exploração absurda, uma coisa de louco, assim. Aqui onde eu moro é uma coisa maluca.
tá ficando impossível, daqui a pouco não dá mais para ficar morando numa cidade como essa aqui. Porque 99,9% de pessoas que pagam aluguel são pessoas que ganham menos do que o que elas pagam. São pessoas pobres, não é rico. A maioria dos ricos compra imóveis, tem vários imóveis, não precisa pagar aluguel. E aí quem paga o aluguel são pessoas pobres. É revoltante, né? É revoltante a gente parar para ver como que o ser humano chega a um ponto de uma ambição tão grande que, como já vi casos aqui, não aqui nesse prédio onde eu moro, mas eu já morei em vários lugares aqui. Eu morei num lugar que a minha vizinha lá estava passando por necessidade, fome, né? Vou abrir o jogo, passando fome praticamente. Não tinha, ou pagava aluguel ou ela comprava comida. E ela ficou desempregada e estava com dificuldade de arrumar um trabalho porque ela estava com problema de doença e tal, enfim. E o que acontece? O que ela estava ganhando, ela tinha seguro-desemprego ainda, tal, era muito pouco. O aluguel era muito alto. E recebia até uma ajudinha, ela ia atrás de cesta básica, não sei de onde aí, que ele dava uma cesta básica. Só que a família era grande, não era suficiente. E ela chegou a pedir um mês de desconto pro proprietário, falou assim, olha, tem como dar um desconto para mim, pelo menos esse mês, que tá difícil, tô correndo atrás, vou arrumar um trabalho, porque o que eu recebo de seguro é muito menor do que o que eu ganhava antes, tal. E o meu marido também tá na mesma situação que eu, enfim. Moramos há bastante tempo, sempre pagamos em dia, tem como dar um desconto esse mês para mim poder pegar esse dinheiro e comprar em comida? O proprietário falou, de jeito nenhum, se você quiser, você cai fora. Meu Deus, o ser humano tá ficando desumano, né? Eu sei que tem gente folgada, tem gente que se aproveita, eu sei, mas assim, tem coisas que a gente tem que, sei lá, tem que ver, né? Tem que tentar estudar o contexto todo, da história da pessoa. Não precisava ser assim, né? Aí a pessoa pega, vai dar o dinheiro inteirinho, paga o aluguelzinho e fica passando por uma necessidade absurda. E a pessoa pega aquele dinheiro dela, tudo bem, é dela, não estou dizendo nada que não é dela, e bota no banco, muitas vezes fica lá só para aumentar o zerinho da conta, e fica lá acumulando. Será que é para isso que o ser humano veio ao mundo? Eu acho que não é bem por aí, né? Você pode ter dinheiro, você pode ganhar, ter sucesso na vida, sabe? Mas eu acho que ajudar as pessoas também faz parte. Os grandes ricos, empresários, milionários, bilionários do mundo aí, eles ajudam muito, né? Que nem esse Elon Musk, Bill Gates, esse povo todo aí, eles têm o que têm porque realmente eles ajudam também. É muita instituição de caridade, muita gente. Eu acho que ajudar é um processo de evoluir e de prosperar também. Eu acredito muito nisso. Todas as vezes que eu pude ajudar dentro da minha possibilidade, foram a época e os momentos melhores para mim, inclusive financeiramente. Parece que eu não sei explicar o que acontece. Parece que as portas se abrem de um jeito, você nem percebe, mas aquele dinheiro, aquela ajuda que você dá para determinadas pessoas, assim, não te faz falta nenhuma. É incrível, é impressionante como que funciona. Então eu acredito muito nisso, né? Nossa, estendi demais a conversa aqui. Eu vou encerrar por aqui. Já faz tempo que estou batendo um papo aqui com vocês. E eu pretendo voltar em outros momentos, né? Esse vídeo aqui não é um vídeo assim de ficar batendo papo, apenas conversando. Eu quero mostrar um pouco de tudo, assim, não tem uma coisa única, exclusiva que eu vou falar, só vai aparecer isso aqui no canal. Não, uma hora eu vou estar aqui lavando louça, vocês conversando com vocês, lavando meu cachorrinho, os 2 cachorros que eu tenho. Uma hora o Eduardo vai estar junto também, o Eduardo agora não está aqui. E é isso, uma hora eu vou estar na rua, eu vou estar na praia, vou estar mostrando para vocês também, um passeio. Vai ser um pouquinho de cada coisa também. E algumas coisas também que acontecem às vezes no trabalho. Tem algumas situações que eu às vezes dá vontade de falar, não tem para quem falar. Meu Deus, eu queria tanto falar isso, queria que o mundo me escutasse, alguém escutasse. Talvez a internet
dá essa possibilidade, né? Então eu gostaria de agradecer a você que ficou até aqui, que me aturou, né? E espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigado pelo carinho. Até o próximo. Tchau, tchau. Fica com Deus.